Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. A conversão, arrependimento e fé são três assuntos que não dá para separar dizendo acontece um, depois o outro e depois o outro. Estão os três relacionados. Nós os separamos assim só para fins de estudo, para nós podermos falar mais coisa, né, do que pode ser dita de cada uma delas. Nós estamos trabalhando o livro Salvos pela Graça, a doutrina bíblica da salvação, do Dr. Anthony Huckerman. Aqueles irmãos que desejarem ter os esboços, as apostilas das aulas, basta me mandar uma mensagem de WhatsApp, eu estou mandando particularmente para quem está pedindo. Como eu produzo uma por semana, não dá para mandar tudo de uma vez. Agora, se você quiser aprofundar mais, basta você adquirir o livro Salvos pela Graça, porque ainda que a minha aula tenha 1h10, 1h09, 1h08, é um resumo bem apertadinho do que ele trata no livro com bastante detalhes. Tá bom? Vamos orar? Pai amado, Deus querido, fala ao teu povo ensinando a tua palavra. É o pedido que nós queremos fazer, confiando na tua graça, na tua compaixão por nós e no teu amor à tua palavra para que ela seja honrada no meio do teu povo. Nós oramos pedindo essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando você lê o Evangelho de Mateus, existem ali duas histórias de arrependimento. Ou quando você lê os Evangelhos, nós vemos e conhecemos duas histórias de arrependimento. Uma é a de Pedro e a outra é a de Judas Iscariotes. Os irmãos conhecem bem a história. Pedro disse que se Jesus fosse até a morte, ele iria junto, mas depois, na mesma noite, ele traiu Jesus 3 vezes, negando que o conhecia. Lucas chega a dizer que Pedro praguejava ao dizer que não conhecia Jesus. Se você não sabe o que é praguejar, hoje, modernamente, seria o palavrão. Essas palavras feias que saem da boca de alguns cristãos de vez em quando ficam chateados, irritados ou desesperados. Pedro entrou numa dessa, e a Bíblia diz que ele negou Jesus. Às vezes escapa a nós o detalhe de que, está lá em Lucas, quando Pedro negou a Jesus pela 3ª vez, a Bíblia diz que o Senhor Jesus voltou o olhar para Pedro lá de dentro da casa de Caifás e Pedro viu que Jesus estava olhando para ele. E ali a Bíblia diz que Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia dito, de que ele o negaria. E a Bíblia então complementa essa cena dizendo que saindo dali chorou amargamente. Depois nós encontramos Pedro novamente com os discípulos. O Senhor Jesus os cumprimenta, mas não diz nada. Alguns dias depois, Pedro e mais 6 discípulos vão pescar no mar da Galileia. Então Pedro chega para Jesus e pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? 3 vezes. E todos os estudiosos, quase que sem exceção, concordam que Jesus faz essa pergunta 3 vezes, porque Pedro havia negado 3 vezes. Pedro é restaurado, se torna o grande líder da igreja no período inicial da igreja. Tanto é que o livro de Atos se ocupa com o ministério de Pedro até o capítulo 11, quando a igreja de Antioquia é fundada, e aí a atenção vai se voltando dos judeus para os gentios, de Pedro para Paulo, o apóstolo. Mas aquele que disse que não negava, negou, se arrependeu, foi perdoado, foi restaurado e serviu ao Senhor pelo resto da sua vida com toda a consagração. A outra história é a de Judas, que é bem diferente da de Pedro. Judas negou Jesus, vendendo a Jesus para os sacerdotes e os fariseus, ao sinédrio, por 30 moedas de prata. Só para a gente ter uma ideia do quanto que a inflação naquela época era devagar, José foi vendido por 20 moedas 2.000 anos antes, então a inflação
Até que não dobrou naquele período todo. Hoje, de um ano para o outro, a gente quase morre aí na forca, né? Mas foram 30 moedas de prata. A Bíblia também diz que ele foi tomado de remorso, que ele tentou devolver as moedas, mas aí ninguém ia soltar Jesus mais. Ele jogou as moedas em direção ao templo. Os sacerdotes cataram cada uma delas, compraram o campo e usaram para cemitério. E ele então, saindo dali, em vez de chorar amargamente, ele se enforcou. E Pedro diz em Atos que a forma da sua forca foi tão violenta que até as suas entranhas caíram por terra, o que dá a entender que ele se enforcou não pelo pescoço, mas pela barriga, um jeito diferente de se enforcar, e no salto lá rompeu as suas entranhas. Ele suicidou-se. Todos os dois se arrependeram. No entanto, a Bíblia mostra que um foi restaurado, porque o seu arrependimento foi verdadeiro, e o outro não voltou atrás, mas tomado de remorso, o remorso o corroeu por dentro, e ele preferiu o suicídio ao voltar ao Senhor para pedir que fosse perdoado. Então, a história da igreja aprendeu a fazer essa diferenciação entre arrependimento e remorso. O arrependimento nos leva de volta à vida. O remorso não nos traz de volta ao nosso Senhor e a submissão à sua palavra. E isso nos mostra, então, essa ideia. Pedro se arrependeu, ele teve tristeza pelo pecado cometido, ele confessou o seu pecado e retornou a Cristo, e por isso foi restaurado. Agora Judas passou pelo mesmo, teve remorso, tristeza pelo pecado cometido, confessou o seu pecado, ele diz: eu traí sangue inocente, mas isso não o levou de volta a Cristo. Então a Bíblia mostra que até mesmo o arrependimento, para que ele seja genuíno e verdadeiro, é necessária uma ação de Deus no nosso coração para que a mudança seja verdadeira e a restauração seja completa. Estudar sobre o arrependimento vai nos ensinar muito sobre qual o tipo da graça que Deus derramou sobre nós quando perdoou os nossos pecados. Então, esses textos que eu estou colocando aqui são textos do Novo Testamento que falam sobre o arrependimento. E cada um deles vai mostrando uma nuance a respeito do arrependimento que nós precisamos conhecer. Você vai observar que o Novo Testamento ele começa com a pregação do arrependimento, e ainda lá no último livro da Bíblia, no Apocalipse, a mensagem do arrependimento continua firme. E o que é interessante em Apocalipse é que essa mensagem do arrependimento é voltada para pessoas que já se dizem convertidas a Cristo e entregues a Ele. A pregação do arrependimento começa com João Batista. A Bíblia diz, Mateus capítulo 3, versículo 2, que João Batista aparece, e ele aparece pregando o arrependimento dos pecados, o arrependimento para a remissão dos pecados. João Batista diz: arrependei-vos, porque perto está o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2, e ele repete de novo essa mesma mensagem, Atos capítulo 4, versículo 17. Quando o Senhor Jesus faz o seu primeiro sermão, a sua primeira aparição ali no Evangelho de Marcos, ele também começa dizendo: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. E ele vai dizer que o reino chega com ele, e que o reino não é de visível aparência, mas o reino ele aparece no nosso coração, na nossa vida. Para entender a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, também é preciso arrependimento. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47. Você pode entender tudo sobre a ressurreição, mas não a compreenderá no seu propósito final, se não se arrepender de seus pecados. Leia, quem achar primeiro pode ler Lucas 24, 46 e 47.
Ok, o Senhor Jesus diz então que ele padeceria e ele ressuscitaria, e em função disso, o arrependimento seria pregado a todas as nações. O propósito da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo é conduzir pessoas ao arrependimento dos seus pecados. O Senhor Jesus não veio como um libertador social, conforme Israel entendia, e como nos tempos modernos a teologia da libertação proclama. Que nós precisamos nos preocupar muito mais com os pecados sociais do que com os pecados pessoais. No entanto, a palavra de Deus coloca o foco exatamente no arrependimento de cada pessoa e, consequentemente, de toda a nação, para experimentar as bênçãos da promessa da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo afirma também em Atos, capítulo 26, que o propósito principal do seu ministério era levar as pessoas à conversão a Cristo. E a conversão acontece quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e crê no Salvador. Atos 26, 17 e 18, Paulo diz isso. Isso se dá por meio do arrependimento. Olha comigo Atos 17, verso 29 e verso 30. Atos 17, verso 29 e verso 30. Pode ler. Ok. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora Ele está notificando e chamando todas as pessoas em toda parte para que se arrependam dos seus pecados. A mensagem básica do Evangelho e inicial do Evangelho, a primeira coisa que nós temos que dizer para as pessoas é que elas se arrependam dos seus pecados. E vocês observaram que a pregação do arrependimento dos pecados é exatamente a parte da pregação que a igreja mais evita mencionar hoje em dia nos seus sermões e nas suas práticas. E no Novo Testamento é sempre a primeira. Sempre começa por ali e não pula. Paulo, ele foi perseguido exatamente porque ele pregava isso. E isso irritava os judeus porque para eles era loucura. Como que nós, sendo povo da aliança, temos que nos arrepender? E nós vamos abandonando essa pregação e vamos perdendo de vista que antes de mais nada e no começo de tudo, as pessoas precisam verdadeiramente se arrepender dos pecados que cometem para que Deus mude e transforme as suas vidas. Paulo diz, Romanos capítulo 2, se eu não me engano, versículo 4, eu coloquei referência aqui de memória, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Quando Deus nos convence dos nossos pecados e nos leva a confessar os nossos pecados, é um ato da bondade de Deus que Ele está praticando para com a gente. E a bondade de Deus recebe um tratamento diferenciado dentre os atributos de Deus no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Porque para os judeus e para os escritores da Bíblia, a bondade de Deus é o seu atributo mais visível. Nós vemos a bondade de Deus nas suas obras. Então, quando Moisés pede para ver a Deus, Êxodo capítulo 33, Deus responde a Moisés que ele não pode vê-lo porque ele é pecador, mas que ele passará toda a sua bondade diante dos olhos de Moisés. De modo que Deus colocou Moisés numa penha, tinha pedra do lado esquerdo, tinha pedra do lado direito, tinha pedra nas costas, ele só podia ver o que passava à frente na penha, e a Bíblia diz então que Deus vai passar diante dos olhos de Moisés e ele verá Deus pelas costas. E quando Deus passa, Deus cobre os olhos de Moisés, de modo que só depois que ele passa que Moisés tem um vislumbre de quem é Deus.
E a Bíblia diz que isso é a bondade de Deus sendo passada diante dos seus olhos. Moisés coloca no Salmo 90, apareçam as tuas obras diante dos nossos olhos. É a sua bondade. E Davi diz no Salmo 27, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Se você se arrependeu dos seus pecados, e isso entristece o coração, porque a gente percebe o tanto que nós nos desviamos de Deus, mas é a bondade de Deus que está fazendo isso. E porque é a bondade de Deus que está fazendo isso, nós podemos ter certeza que o resultado não será ruim, mas será bom, porque é a bondade de Deus que está produzindo isso no nosso coração. Deus produz arrependimento para a salvação e restauração, não para o amargor, a tristeza e a depressão das nossas almas. A igreja de Laodiceia, então, é convocada a arrepender-se dos seus pecados. Lembra de Apocalipse 3, versículo 19? É um texto que, durante muitos anos, nós ouvimos pregações evangelísticas baseadas nesse texto, e os pregadores convidando incrédulos ao arrependimento com base em Apocalipse 3, 19 e 20. No entanto, Apocalipse 3, 19 e 20 é uma carta endereçada a uma igreja, o que pressupõe que aquelas pessoas já tinham se arrependido dos seus pecados antes. Então ele diz, eis que estou à porta e bato. Na verdade ele começa dizendo, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo, e ele irá para o ceará comigo. Né? Deus vai cear com aquele que arrependido, recebê-lo novamente no seu coração. Olha, pastor, então a gente pode ser salvo de novo? Esse tipo de arrependimento não está falando de um novo nascimento ou de uma nova salvação, mas está falando de pecados que permanecem ou que voltam e que precisam, pela confissão, ser abandonados novamente na presença de Deus. Muitas vezes nós corremos bem e alguns pecados se instalam no nosso coração e eles são igual música ruim que gruda e não sai mais. E é necessário uma obra de Deus sobrenatural, direto no nosso coração, para que haja arrependimento e nova mudança, nova consagração, reavivamento na fé e no desejo de servir a Deus. Muitas pessoas na igreja, ou nas igrejas, no passado serviram bem, mas alguma coisa aconteceu, algum pecado foi cometido, alguma mágoa foi experimentada, algum tipo de bullying eclesiástico aconteceu e foi tão feio que a pessoa desistiu de servir. Nos 30 anos de ministério que eu tenho, é muito comum ouvir irmãos dizer, pastor, no passado eu ajudei demais, mas foi tanta decepção que eu não quero mais. E somente uma obra de Deus no coração para reavivar. Às vezes foi uma mágoa, mas às vezes foi um pecado. Igual de Pedro, que negou Jesus, que traiu Jesus. E aí a pessoa se sente envergonhada e deixa Satanás convencê-la de que ela já era. Porque o objetivo de Satanás é conseguir que o maior número possível de crentes seja um zero na igreja. Pode até frequentar, mas não vai nem influenciar e nem contribuir. Não vai nem ajudar e talvez, quem sabe, vai até atrapalhar quem está trabalhando. A palavra de Deus diz que o arrependimento é sempre o caminho da volta. É o primeiro passo. E ele sempre vem de uma obra de Deus no nosso coração que nos anima, fortalece e capacita a retomar o caminho. E Pedro continua sendo o nosso maior exemplo de que isso é possível. Até mesmo o malvado Manassés, que reinou 55 anos em Jerusalém, destruiu a religião judaica. A Bíblia diz que ele encheu de sangue todas as ruas de Jerusalém, matou o profeta Isaías com requintes de crueldade,
E aí o rei da Babilônia veio, colocou ganchos no seu nariz, literalmente era um costume colocar gancho no nariz do rei que havia perdido a batalha e levá-lo puxado pelo nariz a pé até diante do palácio para se ajoelhar diante do rei conquistador. Isso aconteceu com Manassés. Se ele fosse teimoso e não quisesse andar, era possível. E aí eles colocavam o gancho em outro lugar, porque era crueldade. Mas, retomando então o pensamento, a Bíblia diz que lá em Babilônia ele se arrependeu. Ele fez uma oração pedindo a Deus misericórdia. E a Bíblia diz que Deus o perdoou, restaurou-o como rei de Judá, e ele terminou os seus anos como um homem piedoso convertido a Deus. Nós só ouvimos das suas maldades, mas no final da vida, ele mudou. E alguns creem que foi ele quem discipulou Ezequias, que foi um grande rei de Israel. Assim, o arrependimento, ele é também chamado, é oferecido a nós cristãos, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. A Bíblia diz que Deus retarda o cumprimento da sua promessa de vir nas nuvens com poder e glória, porque Ele é longânimo, ou seja, Ele é paciente, e Ele faz isso porque Ele deseja que todos os homens cheguem ao arrependimento. Olha 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, um texto que nós já trabalhamos aqui na escola dominical alguns meses atrás. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Então, a gente olha para a demora da volta de Jesus e fala assim, Deus está retardando a sua promessa. Mas a Bíblia explica, diz, olha, parece que sim, mas o que Deus está fazendo é exercitando a sua paciência com as pessoas, dando-lhes oportunidade de arrependimento. Deus fez isso na época de Noé, os irmãos se lembram. A Bíblia diz, é 2 Pedro quem fala isso, que Noé pregou o Evangelho por quase 120 anos. Que Deus o chamou para construir a arca, ele tinha 500. E ele demorou 120 anos para construir aquela arca. A Bíblia diz que enquanto ele construía, as pessoas passavam e perguntavam, o que você está fazendo, Noé? Eu estou fazendo um barco, porque vai cair uma chuva, e vocês precisam se arrepender, senão vai morrer afogado. E as pessoas então, que tolo, que mané, que homem sem juízo, não existe chuva. Até a época de Noé, nunca tinha chovido na face da terra. Apenas uma névoa subia no orvalho da manhã. Mas então vem a chuva. Só que Noé termina a arca, passa aquele mundaréu de animal de 2 a 2 na frente dos olhos das pessoas, entram na arca e Deus não manda a chuva. Noé entra na arca e a Bíblia diz que ele fica lá dentro uma semana esperando chover. E as pessoas lá fora, zombando, xingando, chamando ele de besta quadrada e essas coisas. Então Deus, não foi Noé, aquele filme Noé que diz que Noé brigou com as pessoas para poder fechar a porta da arca, não tem nada daquilo. Foi Deus quem fechou a arca, foi Deus quem lacrou a porta e então ele mandou a chuva. Ninguém conseguiu fazer um buraco no casco e entrar lá dentro. Só o cinema que inventa essas bobagens. E choveu. Deus esperou 7 dias. E Pedro diz que Deus fez isso porque Ele é longânimo. E porque Ele queria que as pessoas se arrependessem. Só que se Deus não trabalhar no coração, as pessoas não se arrependem. E é isso que Deus quer deixar claro para nós. Que se nós não tivermos uma ação de Deus na nossa alma, nós não nos arrependeremos dos nossos pecados. Então é preciso fazer uma relação entre arrependimento e fé.
A pergunta é: qual que veio primeiro, a galinha ou o ovo? Qual que vem primeiro, o arrependimento ou a fé? Essa é uma polêmica que existe entre os estudiosos, ela não vai terminar nunca. Então, alguns estudiosos falam o seguinte: para que ficar fazendo polêmica? É só não dividir os dois. O que acontece na leitura da Bíblia é que a gente vê que o arrependimento leva à fé e que a fé produz o arrependimento. Você vai observar as duas coisas sendo relatadas na Escritura. Calvino, por exemplo, ele dizia, e ele afirmava isso com convicção, de que a fé vem antes do arrependimento. Para que alguém se arrependa, ele precisa ter fé primeiro. E aí a gente vê em alguns relatos da Bíblia que a pessoa se arrependeu primeiro e depois ela começou a praticar a fé. O que acontece é que as duas coisas, arrependimento e fé, sempre acontecem juntas. Quando a conversão é verdadeira, arrependimento e fé estão juntos. O arrependimento que envolve a tristeza e o abandono do pecado, e a fé que envolve o ir em direção a Deus, o confiar em Deus, o deixar-se conduzir para Deus e pela sua graça. Tem uma frase no livro do Huckman que vale a pena mencionar: fé que é para a salvação é uma fé penitente, ou seja, arrependida. E o arrependimento que é para a vida é um arrependimento crente. Fé é fé em Cristo para a salvação dos pecados. Porém, se a fé é dirigida para a salvação do pecado, deve haver ódio pelo pecado e o desejo de ser salvo dele. Tal ódio pelo pecado envolve o arrependimento, que consiste essencialmente em voltar-se do pecado para Deus. Repetindo, se nos lembramos que o arrependimento é voltar-se para Deus, esse voltar-se para Deus subtende fé na misericórdia de Deus como revelada em Cristo. É impossível desvencilhar, separar a fé do arrependimento. A fé salvadora é permeada com arrependimento. E o arrependimento é permeado com a fé. Quando tem arrependimento e não tem fé, é remorso, é Judas. Mas quando tem arrependimento e fé, é salvação, é perdão, é restauração, é Pedro. É assim que a gente tenta resolver esse problema. Um estudo da palavra arrependimento no Antigo e no Novo Testamento vai mostrar isso para a gente. Existem duas palavras para arrependimento no Antigo Testamento, a palavra nishan e a palavra shuv. Está escrito com B, mas o B tem som de V no hebraico. A palavra shuv. Nishan tem a ver com o arrependimento que é operado dentro do coração. E shuv tem a ver com o arrependimento que se apresenta nas obras que nós praticamos depois. Depois, no Novo Testamento, tem mais outras duas palavras que têm o mesmo sentido. A palavra metanoia, que é a que todo mundo conhece e cita, que é a conversão, a mudança de rumo, e a palavra epistrefo, que é mais feia de falar, mas que diz respeito à mudança de comportamento no dia a dia, na vida das pessoas. Então, quando você vê as palavras nishan e shuv, nishan significa estar sentido, ser movido à piedade, arrepender-se dos erros. Juízes capítulo 21 mostra isso, e o texto clássico é a oração de Jó em Jó 42, 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, o meu sentimento por causa de ver o quanto eu achava que conhecia a Deus, mas não conhecia de verdade, é grande. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece o quanto somos pecadores. O quanto mais percebemos os nossos pecados, mais o nosso coração para perceber a majestade, a glória, a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. Um pastor foi pregar sobre essa questão de nós nos enxergarmos como pó nas Escrituras, e aí ele foi falando de todos os textos em que pessoas da Bíblia dizem que é pó. Abraão diz diante de Deus em Gênesis 18 que ele é pó. Eu que sou pó e cinza ouso falar com o Deus de toda a terra. Jó diz que é pó,
Então, vários momentos na Bíblia você vê as pessoas se ajoelhando até o pó. E aí, depois que ele terminou o sermão, ele pediu para um diácono orar em favor da mudança de comportamento na vida da igreja. E aí o diácono começou a oração dele da seguinte forma: Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra hoje mostrou que a gente é pó. Por isso, então, abençoa o diácono fulano, ele é um grande pó. Tem misericórdia do presbítero fulano, que é cheio de pó. Abençoa a irmã tal, que está grávida, ela está grávida de um pozinho. E assim vai, somos pó na presença de Deus. E quanto mais cedo a gente perceber isso, mais nós vamos perceber o quanto é grande o Deus que nos abençoa e guarda. Então, a palavra chuve, ela é a palavra mais comum usada para arrependimento no Antigo Testamento, e ela significa voltar atrás, ir em direção oposta ao caminho que nos afasta de Deus. E ela significa abandonar o pecado, 1 Reis, capítulo 8, versículo 35, abandonar a iniquidade, Jó, capítulo 36, versículo 10, abandonar a maldade e os maus caminhos, Neemias, capítulo 9, aquela grande oração de Neemias, versículo 35, e ela é usada positivamente, significando voltar-se para Deus. Salmo 51, 13, a oração de arrependimento de Davi, Isaías 10, 21, Jeremias 4, 1, e um texto que é lindíssimo e pouco conhecido, que é Oséias, capítulo 14, versículo 1. Vamos ler esse. Oséias, capítulo 14, versículo 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios, a Assíria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. E a partir do verso 4, nós temos a resposta de Deus à oração de Oséias. Volta, ó Israel, para o Senhor. A palavra-chave dos profetas não é o futuro vai ser assim. A palavra-chave dos profetas é volta, ó Israel, para o Senhor. Senão, o futuro será assim. Nós sempre olhamos as profecias futuristas dos profetas, mas nos esquecemos que elas são baseadas num convite, num chamado, numa convocação ao arrependimento, geralmente embebida na palavra volta, volta, retorna, come back, volta para trás, dê um passo atrás, não continue nesse caminho. Para os que se voltam para Deus, há promessas valiosas. Um texto que todo mundo sabe de cor. Sabe que eu preciso dar um bom som de valsa para quem me recitar 2 Crônicas 7,14? Vamos lá, coragem, coragem. Vamos? Tom, 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 tom. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Gente, eu vou pedir para o pessoal deixar eu fazer as perguntas. Vamos ler a Bíblia, vamos decorar os versículos, nós estamos ficando ruim. A geração do seu William fica rindo da nossa. Né, seu William? Porque naquela época até a resposta da chamada de escola dominical tinha que ser com um versículo bíblico, né? Tem até a história daquela irmã nova convertida que sabia um versículo da Bíblia de cor, João 11:35. Todo mundo sabe, Jesus chorou. Eu vou responder a chamada com esse. Só que o nome dela era Maria Aparecida. E aí, lá na frente tinha a Aparecida.
E a Aparecida era a primeira da chamada, levantou e disse: Jesus chorou. E ela, nossa, era o único versículo da Bíblia que eu sabia de cor. Quando chegou a vez dela, ela se levantou e falou assim: Jesus, Jesus, versículo 1, versículo 2. Então, vamos lá, vamos decorar. Deus promete ouvir, perdoar e sarar a terra quando nós nos arrependemos. Outro texto que todo mundo sabe de cor também, só não lembra o endereço. Isaías 55, 11. Esse até eu não estou lembrando. Ó. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O que ele vem dizendo antes é que o povo se converta a Deus. Outro texto, outra promessa: Deus impedirá inclusive a morte daqueles que se arrependerem. Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que havias de morrer, ó casa de Israel? Deus promete dar vida, preservar a vida de quem se arrepende. Ele não tem prazer na morte de ninguém. Um dos apelos mais dramáticos de Deus ao arrependimento ao seu povo está em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Deus se arrepende? É um dos mistérios da Escritura, mas a Bíblia diz várias vezes que Deus se arrepende do mal que Ele iria fazer. Então Deus muda? Isso é outra história. A gente entende que isso aqui é atribuir a Deus sentimentos que nós temos. Chamamos isso em teologia de antropopatismo. A palavra patos quer dizer sentimento, antropo, homem. Então, sentimentos humanos. Quando os sentimentos humanos são atribuídos a Deus porque não sabemos explicar o que é que Ele sente de verdade, nós chamamos isso de antropopatismo. A Bíblia, ela é a revelação de Deus numa linguagem que o homem pode compreender. Então, o que chega mais perto do que acontece em Deus, quando Ele resolve mudar o procedimento dEle para conosco, é arrependimento. Só que não é porque Ele pecou. Porque para nós, arrependimento pressupõe reconhecimento de erro, culpa e pecado. Mas isso não acontece em Deus, Ele é perfeito. Então, arrependimento diz simplesmente a mudança do comportamento, não o reconhecimento de que Ele errou com a gente. As pessoas que não gostam da Bíblia gostam desses versículos e depois jogar eles na cara da gente, né? Olha aí, há tanto de contradição que tem na Escritura. Mas a Bíblia diz que Deus não erra e não se arrepende do mal. E depois a Bíblia diz em alguns casos que Ele se arrepende. Ou a Bíblia então tem erro, porque diz que Deus não se arrepende e depois diz que Ele se arrepende, ou nós precisamos explicar melhor isso. E esse é o papel da teologia sistemática: sistematizar, comparar os ensinos bíblicos e tirar conclusões. Então, para defender a veracidade da Escritura, o que nós dizemos é que a Bíblia usa sentimentos humanos e os aplica a Deus para facilitar o entendimento. Isso acontece outras vezes. Por exemplo, quando Jesus chora sobre Jerusalém, Ele diz: quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintinhos.
Jesus não tem asa e não é galinha. Então ele usa uma ilustração para dizer qual o tipo de sentimento que ele gostaria de ter. Muitas vezes a Bíblia diz que Deus voa como asas pelo céu. Deus é espírito, ele não tem asa. Mas para nós entendermos é mais fácil dizer que ele tem asa, né? Hoje a gente ia dizer que ele tem um motor supersônico, é outra história. Mas sentimentos humanos, linguagem humana, fica mais fácil de compreender o sentido do que está sendo dito. Então, o que a Bíblia quer dizer quando fala que Deus se arrepende do mal é que ele decidiu não castigar por causa dos nossos pecados. E ele fala isso em Joel. No Novo Testamento, então, nós temos outras duas palavras. Eu já disse, metanoia e epistrofé. As duas palavras, elas falam sobre arrependimento. Metanoia indica a mudança no interior, no coração, e epistrefo, essa mudança externa, no comportamento, de modo que uma leva a outra. Se você se arrepende no coração, mas na prática continua fazendo errado, a Bíblia diz que você não se arrependeu. O arrependimento, ele pressupõe, ele conduz à mudança de comportamento. Então, quando a Bíblia quer ressaltar que o comportamento mudou, ela usa a palavra epistrefo. Quando ela quer ressaltar que a mudança aconteceu lá no coração, ela usa a palavra mais conhecida, mais comum, que é metanoia, que é uma conversão de 180 graus, de indo para longe de Deus, agora indo em direção a Deus. A Companhia de Jesus, no passado, compôs uma música, e na música se cantava que era necessário uma conversão de uns 90 graus para a pessoa acertar a vida com Deus. Eles erraram lá, né? É comum a gente fazer confusão com ângulos, né? Tem gente que fala que a conversão é de 360 graus, né? Ou seja, ela ficou no mesmo caminho, deu a volta completa. Não, é 180 graus. É usando a linguagem matemática para dizer o que a Bíblia está dizendo. Você estava indo para longe de Deus, agora você está vindo para perto de Deus. E aí nós fomos perguntar para o Rubão, mas por que você colocou só 90 graus lá na letra da sua música? Ele tentou justificar, dizendo, quem sabe ele já tinha convertido a metade, faltava só o resto. Às vezes a gente faz isso, né? Mas é melhor mudar a letra que a gente paga menos mico, né? Na frente de pastor enjoado que gosta de ficar pegando no pé de letra complicada, né? Então, metanoia diz respeito a isso. O arrependimento bíblico não é voltado para dentro, para culpa, para baixo, para tristeza, mas ele é voltado para fora, para o perdão que foi recebido e para cima, para o favor de Deus que nos é dado. Quando nós falamos em arrependimento, até mesmo nós, protestantes, fomos muito contaminados pela tradução latina da palavra arrepender-se na Bíblia, que é fazei penitência. E que Lutero questionou nas 95 teses, quando ele colocou na porta da capela de Wittenberg, porque a ideia de fazer penitência, ela dá uma ênfase à obra que você tem que realizar. É claro que no arrependimento nós temos que nos arrepender, mas nós já percebemos que não é só nós, que não depende só de nós. Deus precisa agir junto conosco para que a mudança seja verdadeira e completa. E por isso, então, sempre que a gente fala de arrependimento, tem esse tom de tristeza pelo pecado, abandono do pecado, essa quase depressão ao tratar de coisas que estão relacionadas à culpa. Mas o arrependimento bíblico, ele é mais positivo. Ele é exatamente o ponto da mudança. Quando você estava envolvido com o pecado, se entrega ao pecado, afundando-se no pecado, e agora Deus vem e vira. E agora você começa o caminho da volta, o caminho da saída. Então você não olha para dentro procurando soluções, você olha para fora. É aquele que morreu na cruz que te tira dessa situação. E embora o arrependimento envolva a tristeza pelo pecado, a gente não fica patinando ali. A tristeza pelo pecado, o desejo de abandoná-lo é só o começo. Então o arrependimento, ele é mais positivo no sentido de que você voltou-se para fora, e aí você vai perceber que a linguagem bíblica muitas vezes é positiva no que diz respeito
Arrependimento, porque diz respeito àquilo que Cristo fez por nós e por isso nós podemos mudar o caminho da nossa vida. A palavra metanoia então significa literalmente a mudança de mente ou a mudança do coração. Arrepender-se, segundo J.B. Phillips, um tradutor moderno das Escrituras, é mudar o coração e a mente, porque o reino do céu chegou. Mateus capítulo 4, versículo 17, na tradução que ele fez do Novo Testamento. Arrependimento não é só a tristeza pelo pecado, mas a tomada de um novo caminho, uma nova direção. Agora você se voltou para Deus, das trevas para a luz. Você olhava para dentro da escuridão, agora você voltou, está olhando para fora da escuridão, você está olhando para a luz, e a luz está te trazendo, te levando, te conduzindo, te pastoreando para longe, para fora das trevas, do pecado, da distância de Deus. Aqueles que se arrependem, aqueles que são convertidos ou se convertem, eles têm a mudança da mente da carne para a mente do Espírito, pois isso nos leva à conversão ao Deus vivo e verdadeiro. 1 Tessalonicenses 1,9, Paulo diz: porque vocês se converteram das obras infrutíferas das trevas para o Deus vivo e verdadeiro. Antes eram obras infrutíferas das trevas, agora é servir a um Deus que é vivo e é verdadeiro. E isso é positivo. E mais, nós somos convertidos das coisas sem valor para as coisas que têm valor. Atos 14, 15. Deixa eu ler esse texto para os irmãos. Atos 14, 15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Quando o povo lá, deixa eu ver qual cidade que é, de Listra, a cidade de Timóteo, viu Paulo e Barnabé fazendo milagres, acharam que deuses estavam ali entre eles e queriam fazer sacrifícios, trouxeram até um touro para matar em nome de Paulo. Olha a honra aí, idólatra. Paulo diz: não, nós somos iguais a vocês. Então, o que nós estamos fazendo aqui é exatamente pregar o Evangelho que tira vocês dessas coisas fúteis, nulas, para servir ao Deus que é vivo e verdadeiro. Isso é arrependimento. Do negativo para o positivo, do ruim para o bom, do feio, do sujo, do pecaminoso, para o bom, para o bonito, para o santo. Então, o arrependimento, ele começa com a tristeza, mas ele não fica patinando ali a vida toda. Então, alguns irmãos se arrependem e ficam a vida toda arrependidos. Eu não posso servir a Deus porque eu sou muito pecador. E o pecado foi há 30 anos atrás. Não, para de patinar. Confia que o Deus vivo é quem está te tirando dessa situação e vai te abençoar. Então, essa mudança no sentimento atua na mudança no comportamento. E aí nós estamos prontos finalmente para definir o arrependimento. A definição é essa que eu pulei aqui. O arrependimento pode ser definido como o abandono consciente por parte da pessoa regenerada do pecado e uma volta para Deus, uma completa mudança de vida, manifestando-se numa nova maneira de pensamento, sentimento e vontade. Assim, o arrependimento ele mexe com 3 áreas da nossa vida: o intelecto, porque envolve o conhecimento da santidade, da majestade divina, que faz uma luz tremenda na sombra do nosso pecado e mostra as transgressões do nosso coração diante de Deus e nos leva a enxergar a sua misericórdia que estende a mão para nos tirar dali.
Isso é algo que a gente precisa saber. Não é só sentir. Nós abraçamos a nova vida porque sabemos que ela é melhor. Segundo, emocional. Mexe com os nossos sentimentos de alegria, de tristeza, de raiva e de dedicação. Nós passamos a ter raiva do pecado que nos afasta de Deus e passamos a amar o Deus que nos tira do pecado. E a chamamos de volição, que é a vontade. Quando o arrependimento é verdadeiro, a vontade trabalha para sairmos de perto do pecado. Mas quando a gente fica ali, não, deixa eu ficar mais um pouquinho, deixa eu ficar mais um pouquinho, deixa eu ficar mais um pouquinho, vira igual a história daquela rã, que colocaram ela numa chaleira e ligaram a água, e ela achou que a água estava boa, e foi ficando, e virou comida, né, para os outros. Arrependimento, então, da forma como nós apresentamos aqui nessa manhã, é tanto uma obra de Deus como uma obra do homem. A Bíblia diz várias e inúmeras vezes: arrependa-se, converta-se. Quando eu fiz seminário, eu fui instruído a mudar o jeito de falar sobre conversão. Eu me converti a Cristo em 1983. E eu aprendi, então, por causa da influência do meu professor de teologia sistemática, Deus me converteu em 1983. Mudando a voz ativa para a voz passiva. No entanto, quando nós falamos que nós nos convertemos, nós também ainda somos calvinistas, graças a Deus. É uma questão de linguagem. Mas é importante entender que você se arrepende porque Deus agiu no seu coração. Você trabalha, Deus trabalha. Sem o trabalho de Deus, você não muda. Converte-nos e seremos convertidos. Eu li isso na semana passada. Então, nós precisamos entender que a conversão é o arrependimento, e a fé é uma obra do homem e é uma obra de Deus. De modo que, se Deus não te converter, você não se converte. Foi o caso de Judas. Judas se arrependeu, mas não se converteu. Pedro se arrependeu e foi convertido. Ele se arrependeu quando Jesus olhou para ele e ele se lembrou da palavra. E aí o próprio Senhor Jesus vai dizer que ninguém vem a Ele se o Pai não o trouxer. A insistência dos calvinistas é neste ponto. É claro que sou eu que se converte, sou eu que me converto. E eu faço isso porque quero. Ninguém se converte sem querer. Assim como ninguém peca sem querer. Eu estava ali sem querer, eu bati com força no meu filho. Você podia ter segurado a mão, né? Então, ninguém peca sem querer, ninguém converte sem querer, mas a gente só consegue se converter porque Deus vem e dá uma força. A regeneração é algo que nós não podemos fazer porque estávamos mortos, mas a conversão, o arrependimento, a fé, nós participamos porque já estamos vivos. Então a Bíblia mostra as duas coisas: arrependei-vos, convertei-vos, abandone os seus maus caminhos. Mas também diz: converte-nos e seremos convertidos. Quando o Senhor te converter, e aí vai, João 6,65. Eu vou ler 3 versículos aqui que mostram isso. João 6,65 é um dos que ilustra essa questão de que, se Deus não agir, não conseguimos mudar nada na nossa vida. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. O outro texto é Atos, capítulo 11, verso 18, quando Pedro relata o que aconteceu na casa de Cornélio. Atos, capítulo 11, verso 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios
foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. O arrependimento é uma concessão, é uma graça de Deus na nossa vida. E terceiro, 2 Timóteo 2:22. 2 Timóteo 2:22. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então, muda você. Vai atrás dessas coisas. É possível. E deixa eu terminar então, que eu já estou bem avançado. O arrependimento, então, segundo a Escritura, é algo que precisa ser contínuo na nossa vida. Você tem aquele primeiro arrependimento, que é quando Deus te tira da lama. Aí Deus vem e tira você da lama. Esse foi o primeiro arrependimento. Mas você sujo é colocado num lugar limpo. E aí Deus vem com a mangueira e começa lá. E a lama começa a escorrer. A W. Pink diz: ontem Deus me tirou da lama. Hoje Deus tira a lama de mim. Eu já contei para vocês a história do pé de mandioca, não já contei a história do pé de mandioca? Eu estava no meu primeiro ano de pastorado e eu morava numa casa que tinha 60 metros de terreno e o pastor anterior, que era um trabalhador braçal muito dedicado, encheu o terreno de mandioca. De modo que eu cheguei, tinha um mandiocal para eu administrar, né? E eu não sabia nem como manipular uma enxada para colher a mandioca. Aí um dia eu aprendi com a minha mãe que quando racha a terra debaixo do pé de mandioca, é que a mandioca está boa para colher. Então vou seguir a instrução da minha mãe, fui procurar e achei um pé de mandioca grande toda a vida, tudo rachado ao redor. Tirei toda a terra ao redor, do jeito que a minha mãe me ensinou, e comecei a puxar aquele negócio, e ele estava bem duro, bem difícil. E eu estou lá tentando puxar aquele pé de mandioca da terra, e eu começo a ouvir uma voz do além, não sei se do além ou do aquém, que começava a dizer assim, uma voz nordestina: sacude que sai, sacude que sai, sacude que sai. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém. E ele estava lá com o pé de mandioca e a voz começava de novo: sacude que sai, sacude que sai. Aí eu olhei assim pro fundo do quintal, tinha uma mulher morrendo de rir em cima do muro lá e gritando: sacude que sai, sacude que sai. Aí eu fiz o que ela pediu, né? Comecei a sacudir, 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 e o pé de mandioca foi saindo e deu mandioca. Mandioca boa, mandioca pão. Mas a mandioca veio toda suja. Então, a segunda tarefa, depois de colher, é ir lá para o tanque e lavar as mandiocas, para tirar o resto da terra que não tinha saído. Lembra de Gálatas? Deus nos desarraigou deste mundo perverso e nos levou para o seu reino. Ele tirou as nossas raízes, assim como eu tirei as mandiocas. Mandioca é raiz do chão, sacudindo para a terra sair e depois lavando o resto para ficar limpo. Deus faz isso conosco. Os puritanos diziam o seguinte: na justificação, Deus nos livrou da condenação do pecado. Na santificação, Deus está nos livrando do poder do pecado. Na glorificação, quando Cristo voltar, Ele nos livrará da presença definitivamente do pecado. É isso que Deus está fazendo. Quando Ele te perdoou, Ele tirou o poder do pecado sobre a sua vida. O pecado não te condena mais ao inferno. Na santificação, Ele vai limpando a sua vida, tirando a influência e o poder do pecado da sua vida. E quando Ele voltar, Ele termina tudo. E glorificado, nunca mais você será tentado a pecar, porque Deus lançará para longe de nós todos os nossos pecados. É a linguagem bíblica a respeito da salvação. Então, 4 aplicações para nós falarmos um pouco sobre o arrependimento. Primeiro, lembre-se, a justificação implica na santificação. Quem é perdoado dos pecados entrou no caminho da santificação. Ou você entrou, ou você ainda não foi justificado. Ou você entrou, ou ainda você não recebeu o perdão dos seus pecados.
Pastor, mas como que eu não recebi o perdão dos meus pecados? Lembra que Lutero ficava com isso na cabeça o tempo todo, até que ele entendeu o que era graça. Aí ele percebeu que ele não tinha que fazer nenhuma obra para tentar ganhar o perdão de Deus. Deus já tinha dado tudo em Jesus Cristo, e ele se entregou. Arrepender-se é se entregar ao Salvador. Segundo, a obra de Deus em nós é inteira e é integrada. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Filipenses 1, versículo 6. Se Deus começou, Ele vai terminar. Você pode dar até um pouco de trabalho, mas Deus tem tempo, Ele tem paciência, Ele é eterno. Você é que perde tempo, porque é você que envelhece. Deus não perde tempo, Ele é eterno. Então, lembre-se que Deus também trabalha de forma inteira e integrada. Ele vai trabalhar em todas as áreas da sua vida, não vai deixar nenhuma de fora. E por último, as duas últimas aplicações: a vitória definitiva sobre o pecado não é aqui, mas ela começa aqui. Então, quando nós lutamos contra o pecado, nós estamos nos preparando para a vitória final que vai acontecer. A vitória decisiva já aconteceu na cruz, mas nós vamos continuar vencendo. Quando o exército brasileiro invadiu o Paraguai por causa da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro apanhou bastante nas primeiras batalhas. Mas aí eu acho que foi a batalha de Itororó, não tenho certeza. Na batalha de Itororó, Duque de Caxias venceu o exército paraguaio. E daí para frente o exército paraguaio não venceu mais nenhuma batalha. Aquela batalha foi decisiva. Depois daquela, só vitória. Na Segunda Guerra Mundial, teve a batalha do dia D, lá nas praias da Normandia. 10.000 soldados morreram naquela praia. Mas aquela batalha foi decisiva. Porque depois daquela, os aliados só ganharam. Mas até ali eles só perdiam. Então Deus já fez a batalha decisiva, a cruz. Então agora nós acompanhamos o exército vitorioso do Senhor Jesus. Por último, entender arrependimento é apenas o começo para se entender a graça. Quando você experimenta arrependimento, confessa o pecado e recebe o perdão, você está apenas começando a entender o que é graça. Fortifica-te na graça que está no Senhor Jesus. É o ensinamento de Paulo.